Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Boa noite. Como vocês estão? 28º dia do livro Uma Vida com Propósito. Vou colocar aqui o nome. Para quem chegar, saber do que nós estamos falando. Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Quem já leu esse livro? Eu tenho ele disponível em PDF, quem quiser para acompanhar. Nós estamos em uma jornada de 40 dias de leitura desse livro que é transformador. Boa noite, Flavinha. Flávia, você que gosta de leitura, te recomendo esse livro, Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Se tiver interesse, me chama depois e me pede lá o PDF dele. O autor recomenda que a gente leia um capítulo por dia, e hoje a gente está no dia 28, fazendo a leitura aí diária. E ele recomenda que a gente faça uma leitura apenas. Não é bom correr com a leitura, porque apesar de nos dar vontade, faço sim. Mas por que eles fazem essa recomendação? Para que a gente possa armazenar da melhor forma, né, todos os ensinamentos dele, para ir gerando transformação em nós. Porque o nosso crescimento, ele inclusive vai falar disso hoje. O título é Isso Leva Tempo. O nosso crescimento, ele é processual, não tem como a gente ser transformado de uma hora para outra. E lá no início ele fala, né, que nós éramos bebês e no meio do caminho, né, nós vamos sendo transformados, né, pela palavra, pelo poder do Espírito Santo em nós. Vamos lá então? Para começar, Eclesiastes 3:1 diz: tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. Tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Filipenses 1:6. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Levam-se anos para chegarmos à idade adulta e é necessária toda uma estação para que um fruto cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, exige tempo. Quando você tenta proporcionar um amadurecimento mais rápido a um fruto, ele perde o sabor. Nos Estados Unidos, os tomates são normalmente colhidos antes do amadurecimento, para evitar a deteriorização durante o transporte até o varejista. Então, antes de ser vendido, os tomates verdes são pulverizados com gás carbônico, que os torna vermelhos instantaneamente. Tomates pulverizados são comestíveis, mas não são páreo para o sabor de um tomate devidamente amadurecido no pé. Não sei quantos, né, de vocês aí já observou a plantação, né? E quando a gente fala, né, que os frutos são muito mais gostosos, né, de ser comido ali no pé, por quê? Porque eles foram amadurecidos ao seu tempo, né, no seu devido tempo. Eles cumpriram o seu processo ali de tempo, né, de estação daquele determinado fruto, né? Cada um deles exige, né, um amadurecimento, um tempo. E no nosso desenvolvimento espiritual, ele acontece da mesma forma, ele é processual. Não sei se vocês, mas antigamente, né, eu lembro meus avós amadurecendo fruta, manga,
colocando no ambiente escuro, enrolado no jornal, não é para forçar o amadurecimento, mas a beleza mesmo ela está quando a gente come, né, aquele fruto ali direto do pé, né, sem passar por nenhum processo de transformação, né, artificial. Enquanto nos preocupamos com a rapidez de nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos crescer fortes. Deus vê nossa vida desde a eternidade e para a eternidade, por isso nunca está com pressa. Lane Adams certa vez comparou o processo de crescimento espiritual com a estratégia usada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, na libertação das ilhas do Pacífico Sul. A primeira ação era preparar o terreno da ilha, enfraquecendo a resistência, lançando bombas dos navios contra os fortes ao longo da costa. A seguir, um pequeno grupo de fuzileiros desembarcava e estabelecia uma cabeça de praia, minúscula parte da ilha que podiam controlar. Depois que a cabeça de praia estava segura, começavam o longo processo de libertação do restante da ilha, pouco a pouco. Com o tempo, toda a ilha ficaria sob controle dos aliados, mas sempre à custa de violentas batalhas. Adams estabelece a seguinte analogia: antes de Cristo alcançar a nossa vida no momento de conversão, ele algumas vezes precisa preparar o terreno, permitindo assim a ocorrência de alguns problemas com os quais não podemos lidar. Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo, tão logo ele bata à porta, a maioria de nós resiste e fica na defensiva. A experiência mais comum antes da conversão é ouvir Jesus dizendo: eis que estou à porta e bombardeio. No instante que você abre um espaço para Cristo, Deus estabelece uma cabeça de praia em sua vida. Você pode até imaginar que já entregou a vida inteiramente a Ele, mas a verdade é que há uma boa parte dela que você nem mesmo conhece. Só se pode entregar a Deus aquela parte que consegue compreender. Ótimo, uma vez que Cristo estabelece uma cabeça de praia, ele começa a campanha para conquistar mais e mais território, até que sua vida seja completamente dele. Batalhas se seguirão, mas a vitória é certa. Temos a promessa de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Discipulado é o processo no qual se toma a forma de Cristo. A Bíblia diz: a fim de que o corpo todo seja edificado, até chegar o tempo em que, na unidade da fé, em comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus, alcançamos a verdadeira maturidade, aquela medida de desenvolvimento implícita na expressão, a plenitude de Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo é seu destino final, mas a jornada durará toda uma vida. Até aqui vimos que essa jornada envolve acreditar pela adoração, pertencer pela comunhão e transformar-se pelo discipulado. Deus deseja que você se torne cada dia mais parecido com Ele. Você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou. Hoje somos obcecados por rapidez, mas Deus se interessa mais por resistência e constância. Preferimos o jeitinho, o atalho, a solução imediata. Queremos um sermão, um seminário ou uma experiência que resolva instantaneamente todos os nossos problemas, retire todas as nossas tentações e nos alivie o sofrimento. Mas a verdadeira maturidade jamais será resultado de uma única experiência, por mais contundente e emocionante que seja. Crescer é um processo gradual. A Bíblia diz: somos transfigurados como o Messias, e nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele.
Então Deus deseja, né, que nós cresçamos à sua imagem e semelhança. E isso não é de uma hora para outra, é um processo. Então aqui, né, ele fala, né, que nós somos obcecados, né, por rapidez, por uma imersão, por uma transformação, um curso, né, que resolveria ali toda a minha vida, todo um processo, né, instantâneo, como se fosse a geração micro-ondas mesmo. Né? Por que demora tanto tempo? Embora Deus possa nos transformar instantaneamente, Ele optou por desenvolver cada um de nós vagarosamente. Jesus é cauteloso no desenvolvimento de seus discípulos, assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida aos poucos, para que não fossem prejudicados. Ele prefere trabalhar progressivamente em nossa vida. Porque levamos tanto tempo para mudar e crescer, há várias razões. Nosso aprendizado é lento. É comum termos de repetir uma lição 40 ou 50 vezes até realmente assimilá-la. Os problemas repetem-se periodicamente e pensamos, de novo não. Já aprendi isso. Deus, porém, é quem de fato sabe de que precisamos. A história de Israel demonstra quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez com que retornamos aos velhos padrões de comportamento. Precisamos de reiteradas explicações. Temos muito a desaprender. Muitos procuram o psicólogo por causa de um problema pessoal ou relacional que levou anos para se desenvolver e dizem: preciso que você resolva isso, tenho 1 hora. Ingenuamente esperam receber uma solução instantânea para uma dificuldade arraigada há anos. Como a maioria de nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins, não se desenvolve da noite para o dia. É impraticável imaginar que possam desaparecer num piscar de olhos. Não há pílula, oração ou teoria que desfaça instantaneamente os danos causados por um longo período. Então a gente até fala, né, que nosso processo de desenvolvimento, de transformação, o primeiro passo é o quê? A desconstrução daquilo que nós colocamos em nós mesmos, né? Ou por nós, ou pelo outro, pela sociedade, pela cultura, né? Aquilo tudo que vem carregado muitas vezes de inverdades, né? E aí é preciso que a gente para colocar algo novo, a gente precisa tirar aquilo que está depositado em nós. É necessário um trabalho comprometido para todas as remoções e substituições necessárias. A Bíblia chama isso despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Embora tenha recebido uma natureza inteiramente nova no momento da conversão, você ainda preserva antigos hábitos, padrões e práticas que precisam ser eliminados e substituídos. E aqui, quando o autor fala em velho homem, né, nós viemos de uma natureza pecaminosa. E a partir do momento que nós temos consciência de que nosso, né, Pai, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? Deus enviou Jesus para nos salvar e que Jesus é nosso Senhor e Salvador, ele fala que nós somos uma nova criatura, então nós somos um novo homem. Então, a partir desse novo homem, nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança de Deus. Só que é um processo, por quê? Porque muitos hábitos antigos meus permanecem. Então, a gente precisa o quê? Estudar a palavra de Deus, conhecer mais, né, o Cristo, para que eu possa ser moldado e ser transformado por Ele, né, para que o caráter dele seja enraizado em mim. Temos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. Como é difícil, né, a gente falar de nós mesmos. Do outro é fácil, não é? Já destaquei que a verdade nos libertará, mas com frequência ela nos torna, antes de tudo, infelizes. O medo do que podemos descobrir se encararmos honestamente os defeitos. Nosso caráter nos mantém no cárcere da negação.
Somente depois de permitir que Deus resplandeça a luz de sua verdade sobre nossas faltas, fracassos e traumas, é que podemos começar a trabalhar neles. É por isso que não podemos crescer sem uma postura humilde e receptiva ao ensino. E aqui ele fala, né, das nossas emoções. Quantas vezes nós carregamos traumas, até da infância mesmo, né? Infância, adolescência, e aí a gente vai levando aquilo, né, carregando como se fosse uma mochila. Mas Deus não nos fez com essa mochila nas costas para nós levarmos as nossas dores, né? Preciso que a gente, de forma humilde, né, a gente reconheça em nós mesmos, né, essas dificuldades, essas emoções abaladas. Nós reconheçamos o nosso Pai Celestial, né, e temos consciência de que Ele nos ajudará nesse processo, para que a gente possa crescer à sua imagem e semelhança. Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudanças. Não existem mudanças sem medo ou perdas. E não há perda sem dor. Toda mudança envolve algum tipo de perda. Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos. Tememos essas perdas, mesmo que nossos antigos costumes estejam fadados ao fracasso, pois, como um par de sapatos usados, eram ao menos confortáveis e pessoais. Quem gosta de sapato velho aí, hein? Quem compra o novo, mas continua usando o velho. É comum as pessoas destacarem sua identidade em torno dos defeitos. Elas dizem, é meu jeito de ser. Eu sou desse jeito. A preocupação inconsciente é que, livres de um hábito, de uma dor ou de uma inibição, não sabem em que irão se tornar. Esse medo pode certamente retardar o crescimento. Hábitos levam tempo para se desenvolver. Lembre-se de que seu caráter é a soma total de seus hábitos. Você não pode se dizer gentil, a menos que seja habitualmente gentil. Isto é, alguém que demonstre gentileza sem nem mesmo pensar nisso. Você não pode afirmar que é íntegro, a menos que tenha o hábito de ser honesto. Um marido fiel à mulher, apenas na maior parte do tempo, não é de modo algum fiel. Os hábitos definem o caráter. E aqui o autor faz várias comparações, né? Aqui no caso da fidelidade, imagina um homem que diz, eu sou 99% fiel à minha esposa. Você considera ele fiel, sendo 99% fiel à sua esposa? Será? Tem que ser integral, não tem? Só há uma maneira de desenvolver os hábitos que resultam num caráter semelhante ao de Cristo, praticado. E isso leva tempo. Não existem hábitos instantâneos. Paulo exorta Timóteo, pratique essas coisas, dedique sua vida a elas, para que todos possam ver o seu progresso. Com o tempo, você fica bom em qualquer coisa que pratique. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos que constroem o caráter são, em geral, chamados disciplinas espirituais. E existem dezenas de ótimos livros que ensinam a aplicá-las. Meu marido é bom de disciplina, né? Ele tá aí ouvindo. Não se apresse. À medida que cresce rumo à maturidade espiritual, você pode cooperar com Deus nesse processo de várias maneiras. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não o sente. O crescimento espiritual às vezes é tedioso, porque avança um passo de cada vez. Assim, espere uma melhora também progressiva. A Bíblia diz, tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. Na vida espiritual também existem estações, e pode haver uma curta e intensa explosão de crescimento, primavera, seguida por um período de estabilidade e provações, outono e inverno.
E quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar miraculosamente, não há nada de errado em orar por um milagre. Mas não fique decepcionado se a resposta for uma mudança gradual. Com o tempo, uma correnteza lenta e firme desgastará a mais dura rocha e transformará penhascos gigantes em seixos. Com o tempo, um pequeno broto pode se transformar numa sequoia gigante, com mais de 100 metros de altura. Então aqui, não é que o milagre, não possa ser instantâneo. Deus faz como Ele quer. Só que muitas vezes os processos vão nos transformar. E Deus tem prazer nisso, nessa transformação. Porque Ele não quer que você receba a bênção de forma instantânea e continue sendo quem você é. Ele quer o seu crescimento espiritual. Mantenha um registro das lições aprendidas. Não se trata de um diário dos acontecimentos, mas do registro daquilo que você aprendeu. Anote esclarecimentos e lições de vida que Deus lhes transmite a respeito dele, de você, da vida, dos relacionamentos e de tudo mais. Aqui ele fala para você criar um caderno com as suas impressões espirituais, daquilo que Deus fala com você. Porque quando ele fala com você, você anota, você está ali registrando aquilo que ele falou. Em algum momento, quando você estiver fraco, você volta naquele caderno, onde ele já direcionou a palavra para você, para que fique enraizado no seu coração. Anote esclarecimentos e lições de vida que Deus lhe transmite a respeito dele, de você, da vida, dos relacionamentos e tudo mais. Registre-os para que possa revisá-los, relembrá-los e transmiti-los para a próxima geração. A razão pela qual devemos reaprender as lições é que costumamos esquecê-las. Eu esqueço muito, e vocês? Reler o diário espiritual regularmente pode lhe poupar muito sofrimento e desgosto. A Bíblia diz: é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. E principalmente nesses momentos de dificuldade, que a gente possa ler aquilo que Deus já nos revelou, porque aquilo nos enche de fé, nos enche de esperança, para continuar crescendo, para continuar seguindo e avançando. Seja paciente com Deus e com você mesmo. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. O tempo dele é diferente. Estamos quase sempre apressados, enquanto Deus não está. Ele é o Senhor do tempo, Talvez você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para a sua função na eternidade. A Bíblia é cheia de exemplos em que Deus utiliza longos processos para desenvolver o caráter, especialmente o dos líderes. Quem é líder aí? Ele levou 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 no deserto. Por 14.600 dias, Moisés ficou esperando e matutando. Será que está na hora? Mas Deus continuava dizendo: ainda não. Isso mesmo, Ayane. Ao contrário do que anunciam os títulos de livros que fazem sucesso, não existem passos suaves para a maturidade, nem segredos da santidade instantânea. Quando Deus quer fazer um cogumelo, Ele o faz da noite para o dia. Quem já viu essa experiência do cogumelo? Eu já. Mas quando quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Carvalho gigante aqui é uma árvore, Grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago aconselha: por isso, não desistam facilmente.
Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Está em Tiago 1,4. Não desamine. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe respondeu: essas coisas que planejei não acontecerão, porém imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente, o cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. E que refrigério é ler, né, e ouvir essa palavra do Senhor para nossas vidas, né? O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Quem tem promessa aí? Quem tem sonhos? Quem tem palavras aí? O tempo de Deus, ele é perfeito. Nós que somos ansiosos, né, demais. Enquanto isso, ele pede que nós tenhamos paciência para que nesse processo, né, de transformação, nós sejamos próximos, né, do caráter dele, porque ele quer que nós cresçamos a sua imagem e semelhança. Então, não tem como ser a imagem e semelhança dele, como aqui ele citou o cogumelo, né, da noite para o dia. E aqui ele fala, né, que os líderes, principalmente, eles vão ser mais processuais ainda, porque eles lideram muitas outras pessoas, então eles têm que o quê? Ser líderes fortes. O atraso não é uma negativa de Deus. Às vezes a gente acha, né, que se não chegou a hora é porque Deus não vai fazer, mas não tem a ver com isso. Não é porque Deus ainda não fez que ele não fará. Lembre-se de quanto você já passou. Olha essa frase aqui maravilhosa. Lembre-se de quanto você já passou, não de quanto terá de passar. Você não está onde deseja estar. Você está onde você deseja estar? Mas também não está onde costumava estar. Tremenda essa palavra. Porque às vezes a gente fala, né? Eu não cheguei em lugar algum. Mas você também não está aonde você estava. E isso é importante. Isso aqui fala da gente reconhecer as pequenas vitórias, aquilo que a gente já alcançou. Não para que a gente olhe para trás ou para frente, né? Simplesmente fale, eu ainda não cheguei lá. Mas o importante é, você já saiu de onde você estava. E isso é um micro resultado que vai fazer você acessar os outros resultados. Não tem como você chegar lá no ponto Z se você não trilhar o caminho do B, do C, do D, do E, não é verdade? Tempos atrás, alguns cristãos americanos usavam um broche com as letras PB, PG, IN, FW, MY. Significa: por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você. Então siga em frente. Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Aqui ele faz analogia, né, na época de Noé, né, quando Deus pediu a Noé para construir a arca, né, o barco, e colocar um par, né, de cada animal que habitava a terra, né? E aqui ele dá o exemplo. Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar, quiçá nós, não é? Que andamos, né, mais rápido que a lesma, temos mais consciência, né? Nós acessamos a palavra, nós acessamos Jesus e nos deixamos, né, em humildade ser transformados pela palavra dele. Nós o buscamos, nós lemos a sua palavra. Nós temos consciência, né, de onde nós queremos chegar. Então isso tudo é um processo.
Mas não quer dizer que se eu não cheguei aonde eu gostaria de chegar, que eu não vá chegar. Eu tenho que pensar de onde eu já saí. Eu não estou mais onde eu estava. Eu já andei passos. E se eu não tivesse andado esses passos, eu não conseguiria chegar mais à frente. Por quê? Precisam daqueles passos iniciais. Por isso que é importante nós celebrarmos todas as pequenas conquistas, para que a gente possa, ganhar confiança, entender as estações que nós estamos, para que a gente possa avançar. Para finalizar, pensando sobre o meu propósito de vida, dia 28, tema para reflexão: não existem atalhos para chegar à maturidade. Sabe aquela maçã grande, vermelhinha, brilhante, bem bonita? Quando se morde ela, você consegue perceber se ela realmente é um fruto da estação própria, ou se ela foi gerada com muitos produtos artificiais e até estação artificial, ali induzida por algum processo químico, para que ela se tornasse aquele fruto grande. Mas às vezes a gente morde, ela não tem nem sabor. Versículo para memorizar. Deus começou a fazer uma boa obra em vocês e tem certeza de que Ele a continuará até que seja concluída, quando Jesus Cristo voltar outra vez. Nós estamos aguardando o retorno dele, mas enquanto isso, enquanto ele não vem, nós vamos crescendo na sua palavra, sendo transformados por ele. Pergunta para meditar: em que área do meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? O que vem na sua mente quando a gente faz essa pergunta? Qual é a área da sua vida que você precisa ser mais paciente e persistente? Tem uma área que você já está pensando em colocar ela no micro-ondas, que ela seja resolvida de forma instantânea, porque nós somos muitas vezes assim, não é? Só que nós não queremos ser aquela maçã por fora bonita, mas aguada, por dentro, sem sabor por dentro. A gente quer, pelo menos eu, quero respeitar todas as estações e, como o livro diz, uma vida com propósitos, porque os propósitos eles são do Senhor. Eu posso até achar que os propósitos são meus, mas eles não são. Eu vou estar enganada, eu vou estar frustrada. Mas os propósitos são do Senhor. Ele nos colocou. Ele colocou em nós esse propósito e nós temos que cumprir para Ele. Então, quando eu quero colocar aí uma causa, no micro-ondas, é como se eu tivesse insatisfeita com os tempos de Deus. E eu quero só estar alinhada com os tempos dele. Então, se você, muitas vezes acha que tem alguma área que está demorando, renove na palavra, renove naquilo que ele já disse sobre você e que essa verdade entre no seu coração e você fique meditando sobre ela, para que você não fique ansioso, não fique irritado. Muitas vezes pode até colocar esse peso, em cima de outras pessoas por causa dessa ansiedade, mas descanse no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou, aquilo vai ser cumprido. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. A palavra dele é fiel. Então, nós só temos que descansar na palavra dele para que a gente possa trilhar esse caminho de amadurecimento espiritual para gerar o caráter dele em nós, para crescermos. E lembre-se dessa frase, até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Eu e você não alcançaremos, não é? Então fica com essa aí para o final de semana. Amanhã a gente vai para o 29 e faltam apenas 11 dias. E nós vamos vencendo, nós estamos aqui crescendo, como disse essa palavra de hoje, sobre esse crescimento processual. Nós estamos aqui em 28 dias para
amadurecer esses propósitos dele em nós. Amém? Um beijo grande para vocês, uma excelente noite e até amanhã. Um beijo. Persistam, perseverem, permaneçam na palavra, tá bom?